Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino. Hoje eu quero falar de um livro bem famoso, Código Limpo. Eu tô com a segunda edição em mãos. Será que você deveria ler ele? Vamos descobrir juntos. Antes de começar a destrinchar o livro, eu gostaria de tentar falar um pouco sobre quem é o autor. E aí é difícil porque ele é um profissional bastante experiente. Tem um monte de livro que ele escreveu, tipo Clean Architecture, Clean Coder, Clean Code. Ele é signatário do Manifesto Ágil junto com Martin Fowler e o Alistair Cockburn. A linguagem favorita de programação dele, pelo menos no ano de 2019, era o Clojure. Ele não lê código mais, o que é muito gozado, porque ele vem de um livro sobre código limpo, mas foda-se, né? Porque ele não lê mais código e continua vendendo livro. E é isso aí. É a nova era. Esse é o Robert Martin. Tem uns ovão bem grandão, o nome dele é Bob. Agora vamos falar sobre os problemas desse livro. Problema número 1. Formatação horrível. Para mim, o maior problema do livro é que ele não justifica o texto do livro. Isso tira muito a atenção. Tipo, o editor dele não podia ter mandado justificar o texto antes de mandar pra gráfica? Não sei. Ele não fez isso. E não dá pra falar que a culpa é do editor porque... Ou porque, sei lá. Talvez dê pra falar que a culpa é do editor, enfim. Outros livros da mesma editora, da mesma série, têm texto justificado. Esse, por alguma razão, não tem. Problema número 2. Muito código e velho. O problema do livro é que tem muito exemplo de código em Java, não tem nenhum tipo de realce de sintaxe, você tem que descobrir se é uma classe, se é uma função. Mentira, tem a keyword, e aí você consegue saber. Mas porra, pelo menos um negritinho, tá ligado? E aí tem um outro problema também. A maioria dos exemplos são em Java, e ele até tentou modernizar nessa segunda edição. Aliás, você nem deveria estar lendo o código mais. Esse é o ponto. E esse livro não faz mais sentido. Segundo algumas pessoas, eu identifiquei pelo menos um exemplo em Clojure, que foi gerado pelo Grok. E esse é o trechinho que o autor fala, que ele pediu para o Grok gerar. Eu identifiquei alguns exemplos em Python, e o que é engraçado é que ele utiliza variáveis globais, e esse livro é sobre código limpo. E aí, cara, por que você só não passou essa variável como um argumento? Caralho, eu não consegui entender essa parte. Tem um exemplo também que ele fala que é Python, mas na verdade é Java. Então eu acho que ele só esqueceu de atualizar e deve estar lá na errata. E aí, folgado como sou, eu coloquei uma notinha falando que se trata de um erro de edição. Só que se ele não teve o esmero de, tipo, dar uma revisada no livro, eu me sinto no direito de xingar ele, né? De pessoa que não revisou o livro. Problema número 3. O que é código limpo, afinal? Um grande problema que vai acontecer no livro é que ele passa um tempão descrevendo coisas limpas, tipo funções limpas, classes limpas, nomes limpos. E aí a estratégia dele é que você aprenda olhando esses exemplos. Macaco vê, macaco faz. Ele mostra um exemplo do que é bom, mostra um exemplo do que é ruim, e aí é isso. Acredite nas opiniões arbitrárias dele. Tipo que funções tem que ter no máximo 12 linhas, sem mostrar evidências reais de que é assim que deve ser. Tem até um exemplo que me marcou bastante, que tem a ver com uma função chamada GI, que significa Graphical Interface, e ela tem mais de 3.000 linhas, ou tinha mais de 3.000 linhas, foi uma coisa que ele escreveu no início da carreira dele, pelo que eu entendi. E aí, realmente, isso é um puta exemplo de função merda, né? Uma função que faz que tem 3.000 linhas. É super difícil de dar manutenção para isso. Mas o problema exato, tipo, ir na direção oposta, completamente oposta, fazendo funções com uma linha só, não me parece
a melhor das soluções. Me parece só ir para um outro extremo. Nesse sentido de tamanhos de funções, o Steve McConnell, no Código Completo, ele faz alguns comentários sobre o quão longas as rotinas ou funções devem ser. E aí tem até alguma evidência empírica de que uma função com mais de 150 linhas começa a ter problemas, né? Então, não precisa ser tão pequena assim também. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que a função tem que ter o tamanho que você achar que ela deve ter, só não faz uma função de 3.000 linhas, né? Porque senão depois ninguém vai conseguir entender o que tá lá. Eu acabei divergindo um pouco, acabei tangenciando a ideia, mas me chama de burro. Se o exemplo dele é mostrar um pedaço de código e falar isso aqui é sujo, e depois mostrar um outro pedaço de código e falar isso aqui é limpo, sem discutir profundamente o que está acontecendo ali, cara, então é uma merda esse método que ele usou de exposição. Tem um cara que meteu a real em mostrar bons exemplos e mostrar o porquê que esses exemplos estão sendo construídos dessa maneira. E ele faz com maestria. É bonito de ver. Que é o Martin Fowler, no livro Refatorando. Porra, dá de 10-0. E eu acho que tem princípios muito mais valiosos. Tem uma. Ele impõe uma estrutura nos tipos de refatoração que é quase como se fosse um manual que daria para uma IDE conseguir implementar aquilo. Inclusive, o protocolo de servidor de linguagem basicamente implementa um monte das coisas que estão escritas no Refatorando, né? É realmente algo para se pensar. Problema número 4. A parte boa nem é tão boa assim. A parte boa do livro não fala sobre programação, ela fala sobre boas práticas, sobre ética de trabalho, sobre como ser um bom profissional. É a parte de autoajuda do livro. Mas vai ter livro que é muito melhor nesse sentido, tipo Programador Pragmático, que você com certeza deve ter ouvido falar. Eu acho que você ficaria melhor servido se você fosse ler esse livro. Conclusão. Então, cara, se você estiver pensando em ler, não lê esse livro. Se você estiver pensando em comprar, não compra. Tem alternativa bem melhor. Eu falei para você, tem Refatorando, tem o Código Completo e tem o Programador Pragmático. Então, esses exemplos são muito bem servidos e eles vão atender várias pessoas com várias necessidades diferentes. Até a próxima, obrigado pelo seu tempo.